Neemias, capítulo 6. Vamos ler todo ele. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar. E para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Somente até aí. Mas o foco mesmo da mensagem nessa noite, amados, está no versículo de número 3. Vamos ler juntos o versículo 3? Neemias 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus amados, nós estamos nos aproximando das eleições para presbíteros e diáconos, e também no início do próximo ano, eleição de pastor. Faz necessário nós buscarmos na palavra princípios que nos orientem nesses momentos. Então nós vamos falar nessa noite, iniciar aqui uma série de 3 mensagens, nesse capítulo 6 de Neemias, falando sobre servos segundo o coração de Deus.
E é importante a gente dizer, irmãos, que esses princípios não se aplicam só a oficiais da igreja. Esses princípios se aplicam a todos nós que somos servos de Deus. Somos servos. Servos de Deus e servos uns dos outros. Mas que tipo de servos nós somos, irmãos? Nós somos servos segundo o nosso próprio entendimento? Será que nós somos servos segundo aquilo que achamos que é o correto? Será que nós temos buscado ser servos de acordo com aquilo que alguém lá fora disse? Olha, isso é correto. Eu creio, irmãos, que o que nós precisamos ser é servos segundo o coração de Deus. Nós podemos ser bons na área que trabalhamos e onde atuamos, cada um aí tem uma profissão, até pastor, pode ser um bom pregador, um bom estudioso, um bom professor. Mas, irmãos, se a gente não for servo segundo o coração de Deus, não está bom. Então, de algum modo, essa palavra se aplica a todos nós, porque todos somos servos, todos fomos chamados para o serviço do Senhor. E nessa primeira mensagem nós vamos destacar que os servos segundo o coração de Deus fazem a obra de Deus. No versículo 3 de Neemias 6, tem essa frase que é marcante: estou fazendo grande obra. Vamos falar juntos? Estou fazendo grande obra. A obra que nós fazemos, amados, é a obra de Deus. A vida cristã, irmãos, é assim. É uma vida de serviço para Deus, trabalho para Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Deus não nos chamou para ociosidade. Como lemos hoje lá no Salmo 65, Deus não nos aproximou dele para nós sermos preguiçosos, para ficarmos no ócio, como se diz. Não, eu cuido dos meus interesses. A obra de Deus eu não quero me envolver muito não. Espera aí, irmão, tem que voltar então ao primeiro amor. Entender o princípio de tudo, o que é ser um servo de Deus. Segundo o coração de Deus, amados, nós temos potencial, nós temos capacidades, nós temos proteção, nós temos direção, nós temos força, nós temos poder, nós temos tudo que for necessário para fazermos a vontade de Deus. Então, irmão, saia do comodismo. Se você está acomodado, quero que você fique incomodado. Se você está acomodado, fique incomodado. E saia dessa acomodação. E arregace as mangas. E faça a obra de Deus. Porque tem muita obra para ser feita. E o que nós observamos, irmãos, em muitas situações, é que um grupo de irmãos mais comprometidos estão trabalhando duro. Estão correndo, estão se esforçando ao máximo. Para que a obra aconteça. Para que a igreja progrida. Para que não pare, não cesse. Enquanto uma parte desses compromissos poderia estar na mão de outros que estão talvez ainda sem essa visão. Esse é o poder da visão, irmãos. Quando você tem a visão bíblica do que é a obra de Deus, do que é ser servo de Deus, você sai do comodismo. Mas quando a gente se acomoda, é porque a gente não está dentro da visão bíblica. Então talvez a gente seja um bom servo segundo o nosso próprio conceito e não segundo o coração de Deus. A visão de missão, irmãos, ou de obra a ser feita é bem abrangente. Todo mundo tem uma obra a fazer. Quando a gente fala de família, de trabalho, todo mundo tem uma obra, todo mundo tem uma missão, quer sustentar sua casa, quer vencer na vida, quer conseguir um diploma, quer alcançar uma certa estabilidade profissional. Os pais têm a grande missão de criar seus filhos. Então, de algum modo, isso se aplica a todo mundo. Mas a gente queria falar nessa noite, irmãos, sobre a obra de Deus. Qual que é mais importante na nossa vida? Os nossos próprios interesses particulares, que fazem parte de uma obra que estamos realizando, ou a obra de Deus? Queria que você pensasse nisso. Porque, irmãos, se Neemias fosse olhar para outras coisas e não para a obra de Deus, o muro não teria sido edificado. Então pense nisso. Nós temos condições de servir a Deus, mas nós temos feito isso? Olha, Esdras e Neemias, se você quiser conhecer mais, leia esses livros. Eles viveram em um tempo de muita hostilidade, morte mesmo, guerra. E eles cumpriram a missão que Deus havia dado para eles, vencendo todos os desafios que apareceram na frente. Eles não pararam. Esdras e Neemias são dois livros que estão em conjunto.
Para entender bem o livro de Neemias, é interessante a gente ler também o livro de Esdras. Porque os dois trabalharam de algum modo na mesma missão, que era tirar o povo lá da Babilônia, trazer de volta para Jerusalém, reconstruir a cidade, levantar os muros, e então o povo de Deus viver uma vida normal. Não sei se você conhece bem essa parte da Bíblia, irmão, mas deixa eu dizer que o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Ou seja, durante 70 anos o povo de Deus foi escravo da Babilônia. E então, num dado momento, após esses 70 anos de cativeiro, Deus cumpriu a sua palavra e trouxe o povo de volta para a terra prometida, para a terra deles. Numa só leva, junto com Zorobabel, foram 50 mil judeus. 50 mil judeus saíram da Babilônia e caminharam até Jerusalém. E depois de alguns anos, cerca de 10 anos mais ou menos, você pode voltar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 1 de Neemias, chegou uma notícia para Neemias. Lá no versículo 3, Neemias 1:3, disseram-me, olha a notícia que chegou para Neemias. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então 50 mil judeus voltaram do cativeiro babilônico para sua terra. Mas eles e os que haviam ficado por lá estavam passando miséria, estavam passando vergonha, e eles estavam desprotegidos porque os muros da cidade estavam derribados. E naquele contexto, irmãos, uma cidade sem muro era um convite para o inimigo invadir e dominar e roubar e saquear a cidade. E então, olha o versículo 4, irmãos. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus começou a tocar no coração de Neemias. Deus começou a incomodar Neemias. E como é bom quando Deus nos incomoda, quando Deus nos tira da acomodação, quando Deus nos faz enxergar que a obra dele é maior que tudo, irmãos, e que a obra dele não pode parar. Então, irmãos, quando Neemias soube que as muralhas ainda não haviam sido reconstruídas, ele foi falar com o rei, e era o rei Artaxerxes I, e pediu essa autorização para ir lá edificar os muros. E ele conseguiu essa autorização. E é interessante também saber qual era a função de Neemias na Babilônia. Ele era copeiro do rei. Parece bonito falar, não é? Copeiro. Mas você sabe o que o copeiro fazia? Tudo que o rei ia comer ou beber, o copeiro comia e bebia um pouquinho antes. Porque se estivesse envenenado, morreria o copeiro e não o rei. Então veja, irmãos, que isso era uma prática antiga. E Neemias tinha esse cargo, essa função, cobaia do rei. Se for para o rei morrer, ele morria primeiro. Olha só. Mas isso trouxe para Neemias uma certa aproximação do rei. Já era providencial, já era plano de Deus. Porque quando ele soube que estava nessa situação, a cidade de Jerusalém, ele pede e o rei permite que ele vá lá para reconstruir os muros da cidade. E quando ele vai para Judá, ele é reconhecido como governador de Judá. Ele chega lá com um certo status, com uma certa autoridade. O povo reconhecia nele a liderança, o povo reconhecia nele que Deus estava com ele. E por isso ele pôde reconduzir a construção ou a reedificação daqueles muros. Irmãos, ele é um exemplo para nós de humildade, de integridade, de patriotismo, de energia, de piedade, de altruísmo, de trabalho. E poderíamos acrescentar de fé, de oração, de dedicação, de preocupação com a obra de Deus. E o tema principal do livro de Neemias, qual que é? É que Deus opera soberanamente por meio de seres humanos, agentes humanos. Era Deus reedificando o muro. Era Deus reconstruindo a cidade, usando os servos dele. E, irmãos, continua assim hoje na face da terra. Quem é responsável pela obra de Deus é o povo de Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus pode usar qualquer pessoa que Ele quiser. E nós conhecemos bem a palavra de Deus. Na parábola dos talentos, Jesus diz que aquele servo que enterrou o talento, Deus tirou dele e deu para o que tinha 10. Então, se nós não nos incomodarmos e fizermos a obra de Deus, Deus vai fazer a obra dele de alguma maneira. Pode ter certeza disso. Mas Ele vai cobrar de nós um dia. Por que nós não fizemos a obra dele? Então, irmãos, vamos gravar isso.
Os servos, segundo o coração de Deus, são aqueles que fazem a obra de Deus. Os servos, segundo o coração de Deus, são aqueles que fazem a obra de Deus. Pergunta para o irmão do seu lado, o que você está fazendo na obra de Deus, irmão? Tem muita coisa para fazer, né, gente? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O que você pegou para fazer, meu querido, faça bem feito. Faça com zelo. Faça com esmero. E se você não está fazendo nada, porque você está na ociosidade. Então você que abraçou a obra de Deus, irmão, faça com vontade, faça com fé. Façamos como Neemias fez. Nessa primeira mensagem, nós vamos procurar entender como Neemias fez a obra de Deus. Fazer a obra de Deus requer de nós discernir a grandiosidade da obra de Deus. Não é pouca coisa, irmão. Não é algo desprezível. Não é algo que eu posso deixar para depois, que eu faço se eu tiver vontade, se eu faço a hora que eu estou afim. Então, peraí, então não é segundo o coração de Deus. Neemias, amados, teve esse discernimento. Ele sabia que a obra que ele estava fazendo não era algo desprezível, algo pequeno, algo que ele podia largar para outro fazer. Ah, não vou me envolver com isso não. É nessa perspectiva que ele manda mensageiros lá para o Sambalate e Tobias e Gesem com aquele famoso recado do versículo 3. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar não. Olha aqui, Sambalate, eu não vou parar, viu? Pode parar de mandar mensageiros, porque eu não vou parar a obra de Deus. É uma grande obra. Talvez, irmãos, nós tenhamos que dizer, eu não vou parar a obra de Deus, eu vou continuar, porque essa é uma grande obra, e eu não vou parar nunca, até o Senhor Jesus me chamar. Amém? Muitas vezes o diabo vai tentar nos iludir, vai tentar nos tirar da obra de Deus. Então, os servos que agradam a Deus são aqueles que não menosprezam a obra de Deus. São aqueles que não a deixam em segundo plano, mas eles priorizam a obra do rei, porque foi uma missão dada pelo rei, e é uma grande missão de um grande rei, de um grande plano, é uma grande obra, é a coisa mais importante da minha vida, da nossa vida. Como eu poderia parar? Como eu poderia largar para ir lá, entrar num bate-papo com aqueles sujeitos? E Deus deu para ele a sabedoria e o discernimento, porque eles queriam fazer-lhe mal. Era uma emboscada. Eles queriam matar Neemias. Eles queriam parar a obra de Deus, destruindo a vida daquele servo de Deus. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Ele sabe, irmãos, muito bem como agir para nos matar, não fisicamente, mas espiritualmente. Para nos roubar, não fisicamente, mas espiritualmente em primeiro lugar. E se possível for, fisicamente também. E nos destruir. Muito cuidado. Então, meus queridos, nós temos que estar em sintonia com a agenda do rei. Essa casa é a casa do rei Jesus. E ela tem uma agenda. E nessa agenda, eu tenho que estar incluído em primeiro lugar na minha vida, em todas as minhas perspectivas, em todos os meus compromissos, porque é a obra do rei. Eu não vou parar. Você vai parar? Fala para o irmão do seu lado, irmão, você vai parar? Misericórdia, hein? Não fala não sei, hein? Se alguém falar não sei, misericórdia. Irmãos, mas a gente brinca, né? Mas muita gente tem uma distorção da obra do rei. Não dão prioridade. E isso é um grande problema. Porque lá em Jeremias 48:10, a Bíblia diz, maldito que faz a minha obra relaxadamente. Maldito. Vem maldição sobre a vida da pessoa. Vem maldição sobre o lar da pessoa. Cuidado. Em Mateus 25, de 14 a 30, na famosa parábola dos talentos, que eu mencionei há pouco, aquele servo que recebeu 1 talento, fez o que com aquele talento? Enterrou. Não deu valor. Menosprezou. E quando aquele rei voltou, aquele servo que não tinha discernimento, que ele tinha que ter trabalhado com aquele 1 talento, foi repreendido, foi ali tratado, irmãos, de uma maneira dura, porque o Senhor diz, servo mau e negligente. É maldade isso, sabia? Menosprezar a obra de Deus
É maldade de coração. Servo mau, negligente. E por fim ele é lançado onde há choro e ranger de dentes, que é uma figura do inferno. A pergunta que se faz é, ele era convertido? Eu creio, irmãos, que esse primeiro ponto faz a gente pensar no nosso maior compromisso com o Senhor da obra. Esse era o compromisso de Neemias. A grande obra que ele fazia, porque era a obra de Deus. Mas, meus irmãos, tem mais. Neemias, porque teve esse discernimento de que a obra era uma grande obra, ele deu prioridade. Então fica claro que muitas vezes, irmãos, nós não damos prioridade, porque lá no fundo não é uma grande obra. Não é tão grande assim. Ele deu prioridade ao que era prioritário. O que era prioritário? Fazer um muro. Sabe que aqui esses muros se assemelham na nossa vida espiritual, irmãos? Nós somos a cidade. O muro é a nossa proteção. Como é que estão os seus muros de proteção? Caídos? Derrubados? Ou você tem se esforçado para levantar os muros que vão proteger a sua própria vida, a sua própria família? Qual é a sua prioridade, então? Se a obra é grande, tem que priorizar a obra. Eu pergunto, o que é mais importante para você? Sabe, irmãos, às vezes a gente comete dois erros. Um deles é enfocar demasiadamente a igreja. Então é só na igreja que eu sou crente. É só na igreja que eu busco a Deus. É só na igreja que eu oro. Como se saindo da igreja não existisse mais nenhum compromisso. Não existisse mais nenhuma prioridade. Está errado. Prioridade é dentro da igreja e fora da igreja. Qual é o segundo erro? É dar um valor menor para a igreja. Bom, se eu sirvo a Deus dentro da igreja e fora da igreja, eu não preciso ir todo domingo na igreja. Não preciso, eu posso servir a Deus lá em casa. Eu posso louvar a Deus lá na minha casa. Pode e deve. Pode e deve. Porém, irmãos, quando tem trabalho na igreja, priorizar a obra de Deus é ir na igreja. Jesus diz lá em Mateus 6,33 que nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas que nós precisamos, Ele vai nos dar, porque nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Agora, se Deus está em primeiro lugar na minha vida, como que eu não vou na casa de Deus sem um motivo justo? Como que eu deixo de ir na igreja? Como que eu vou parar de ajudar Neemias a retificar os muros? Porque eu não quero trabalhar hoje. Não quero ir na igreja. Quando nos reunimos na igreja, irmãos, e louvamos a Deus e servimos a Deus, nós estamos edificando os muros em volta da igreja. Pense que essa igreja fosse uma cidade. Pense que ela tem que ter muros de proteção, senão o inimigo vai invadir, vai machucar o povo que está aqui dentro, vai enfraquecer a obra de Deus e se deixar ele até fecha a porta da igreja. Tem igreja fechando por aí. Não sei se você já ouviu falar de igreja fechando as portas, mas existe. Então, quando oramos, quando buscamos a Deus, quando nos reunimos, a Bíblia diz que ali, ou seja, aqui, ordena o Senhor a sua bênção. Então, irmãos, não confunda Mateus 6,33, por exemplo, com ativismo religioso. Sabe o que é ativismo? É quando a pessoa tem tanta coisa para fazer que não tem tempo nem para orar e buscar a Deus. E uma parte desse ativismo pode ser também da igreja. O trabalho tem que ser feito, é claro. Mas, irmão, quando a gente começa a correr tanto, com tanta coisa para fazer, e a gente não desfruta da presença de Deus, alguma coisa está errada. Lembra a história de Maria e Marta? Uma estava sentada aos pés de Jesus, e a outra corria sem parar. E Jesus disse que aquela sentada aos seus pés havia escolhido a melhor parte. Então, irmãos, fazer a obra de Deus em tudo, em todo tempo, é verdade. Mas em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, dar prioridade para a obra de Deus, irmãos, não é só na igreja, mas é na igreja sim. É na igreja sim. Existe um engano do inimigo que diz o seguinte: em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, a igreja. Por que eu digo que é um engano do inimigo, irmãos?
Porque se a família está em segundo lugar, e não a igreja, significa que eu posso não ir à igreja para ficar em casa. Olha o engano. Mas se Deus está em primeiro lugar e a igreja é a casa de Deus, quando tem culto eu tenho que ir na igreja. Porque Deus está em primeiro lugar. Mas se a família estiver doente, se a família estiver com problemas de saúde, é lógico que eu vou pegar a esposa ou o filho e levar no médico. Mas eu vou fazer questão de avisar algum irmão. Irmão, ora lá por mim, avisa lá porque estou com um problema assim em casa, não deu para mim ir no culto hoje. Eu vou me incomodar com isso. Porque a igreja é o lugar da comunhão do povo de Deus. Veja, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Sem desprezar a família. Mas digamos que você então está em casa e alguém na sua casa está com problemas. Alguém na sua casa não quer ir na igreja. Então você vai se deixar contagiar por aquilo, ou contaminar por aquilo, e dizer, eu também não vou. Ah, você não vai? Ah, eu também não vou. E você serve a Deus em primeiro lugar, ou a família em primeiro lugar? E se essa pessoa ainda não for convertido? Eu conheço um caso de uma família, ou de várias, que havia pessoas não convertidas. Então o ato de não ir à igreja partia de uma pessoa que não amava a casa de Deus. E eu sei de várias famílias onde um ente não crente permite que a esposa vá na igreja. Que bênção. Porque existem outras tantas irmãs que o marido não gosta que ela vá na igreja. Então, irmãos, esse negócio de ir na igreja é tão importante que quando nós falamos, não, eu não vou hoje, eu não estou afim, significa que eu estou deixando a obra de Deus em segundo e terceiro plano. Isso é pecado. E certamente o que acontece? Alguns acabam tendo que trabalhar mais na reconstrução do muro, né? Porque outros não estão fazendo a sua parte. Então, se cabia um colocar aquelas pedras ali, argamassa, agora ele vai ter que buscar, pôr no carrinho, carregar, subir a escada com a pedra, passar argamassa, pôr descer, buscar mais uma e assim por diante. Acaba tendo mais trabalho para uns, porque o outro não está lá cumprindo a sua parte. Então, querido irmão, querida irmã, pense na obra de Deus como algo que a gente faz com alegria, com honra, com prazer, porque é obra de Deus. Puxa vida, é a obra de Deus. É a coisa mais importante que existe na minha agenda, a obra de Deus. E porque às vezes, irmãos, nós erramos não discernindo a grandiosidade da obra, não priorizando a obra, nós acabamos perdendo o foco. Qual é o foco, irmãos? O foco da nossa existência é honrar a Deus, servir a Deus e gozá-lo para sempre. Existimos para isso. Estamos aqui para isso. Neemias não perdeu o foco, irmãos. Ele não se deixou envolver com nada. Coisas secundárias ele foi cortando, falando, não, isso é para depois. Depois que eu terminar, a gente vê. Agora eu não vou parar, não. Ele discerniu, irmãos, até que aquilo era uma armação dos seus inimigos. Ele não perdeu o foco, ele olhou para a obra e continuou e falou, eu tenho que fazer essa obra e acabou, ponto final. Não vou parar. Tipo um trator de esteira. Já viu o trator de esteira como é que é? Ele vai passando por cima dos obstáculos que estão no caminho e ele vai e concretiza aquilo que ele tem que fazer, não é? É mais ou menos assim. É lógico que não é pisar nos outros, mas é pisar em cima de Satanás, irmãos. Pisar serpentes, pisar escorpiões, pisar a armadilha do inimigo, pisar o desânimo, pisar a tristeza, pisar qualquer outra coisa que possa estar entre nós e o nosso foco. E Paulo, quando fala do foco, ele diz que ele olhava firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. Muito bem, autor e consumador da fé. Então, irmãos, os servos que agradam a Deus são aqueles que desenvolvem uma capacidade de determinação pelo que é certo, pelo que é bíblico, pelo que é correto, o que é prioritário. E Deus honra esses servos dele, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, nos fala sobre perder o foco em vários textos. Em Lucas 9,62, é aquele texto do arado que eu falei. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, vai mais além
do que mero ativismo, não é? Jesus não estava falando de ativismo religioso, ele estava falando do reino. E quando ele fala do reino, irmãos, ele está falando dessa grande obra que nos conduz aonde? Ao céu. Olhar para trás, irmãos, significa voltar às coisas do velho homem. Mas lá no campo, quem punha a mão no arado não podia olhar para trás, porque ele tinha que conduzir aquele arado manualmente. E se ele olhasse para trás, aquela rua, que é chamada de rua do campo, ela poderia ficar toda torta e ali estragar todo o trabalho que estava sendo feito. Então, perder o foco, irmãos, é olhar para trás. Perder o foco, irmãos, é não fazer com que o arado siga no caminho correto. Perder o foco, irmãos, é desanimar daquilo que Deus nos deu para fazer. Mas perder o foco também, irmãos, é desagradar a Deus, é retroceder. E lá em Hebreus 10, 38, diz assim a palavra: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz o meu coração. Não retroceda, irmão, não volte para trás. Siga sempre em frente. Tenha determinação. Não pare, não perca o foco. Tem muita obra para ser feita, irmão. A obra é grande, essa área é grande. E nós não podemos parar. Muitos começam a fazer a obra de Deus no momento de empolgação. Ah, que alegria, agora eu vou, agora vai, agora vai. E a gente sabe que depois de um primeiro momento tem um decréscimo. Tem um decréscimo. Alguns desanimam. Infelizmente, irmão, sempre é assim. Porque é o famoso fogo de palha. Quando passa aquela empolgação, vem um desânimo. Vem um desânimo, vem uma certa tristeza. Alguns até abandonam a obra que foi iniciada. Alguns até largam mão mesmo. Mas os servos que agradam a Deus, irmãos, são aqueles que buscam a determinação que vem lá do alto. Por isso que a gente fala tanto do poder de Deus, irmãos. Porque sem o poder de Deus, a gente não tem essa determinação, sabe? Sem a presença de Deus constante na nossa vida, a gente perde o foco. Rapidinho. No momento. De um momento para o outro, a gente esquece tudo aquilo que a gente vinha aprendendo com o Senhor. Tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Tudo aquilo que Ele nos deu. E quantas bênçãos. E nós, muitas vezes, nem por gratidão, fazemos a obra de Deus. Sabe quando a gente faz a obra de Deus, irmãos, e muitas vezes, eu tenho falado aqui, é quando a gente faz o culto doméstico. Quando a gente ora em casa com a família. Quando a gente tem um tempo para ficar a sós com Jesus. Quando a gente faz um propósito de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente faz um propósito em casa de ter um culto doméstico, nem que seja 2 por semana ou 3, e se possível for todo dia. Porque o nosso foco, irmãos, volto a dizer, não é só aqui dentro do templo, é fora do templo também. Mas quando nós temos esse foco centrado na nossa existência, nós vamos atentar para a agenda da igreja, para os trabalhos da igreja. Nós vamos prosseguir depois, falando ainda do texto de Neemias, que os servos segundo o coração de Deus não se acovardam. Neemias não se acovardou diante do perigo, diante da insistência do inimigo, diante das maledicências, diante do medo, diante das ameaças e das artimanhas que tentaram fazer contra ele. Ele não desanimou, ele não se acovardou. E por último, uma outra mensagem, nós vamos falar que os servos segundo o coração de Deus completam a obra de Deus. Veja lá no versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Olha que bênção. Em 52 dias. Veja, a prioridade que ele dava para a obra era tamanha, que esse muro foi reedificado em 52 dias. E foi levantado o muro e colocadas as portas, e a cidade ficou protegida novamente. Então, irmãos, se houver brechas nas muralhas que protegem a nossa existência, o inimigo vai conseguir passar facilmente. Houve um momento em que a muralha estava construída, mas faltava colocar as portas dos portais. Então, se você estiver com as muralhas em volta de você e da sua família construídas, mas não colocou porta, não pôs ferrolho, o inimigo vai poder invadir o seu lar, a sua vida, e enganar você. Cuidado. Edifique o muro
coloque as portas, não tenha medo, complete a obra. E para Neemias conseguir isso, ele teve que ter sabedoria, discernimento, foi fortalecido no Senhor e na força do seu poder, teve coragem, viveu em santidade, respeitando a casa de Deus, e enfim ele completou a obra de Deus. Então, irmãos, notoriamente tem um paralelo entre o que aconteceu lá nos dias de Esdras e Neemias e os nossos dias. Nós somos trazidos do cativeiro do pecado, e eles haviam sido trazidos da Babilônia. Deus havia colocado eles na sua cidade, na terra deles, e Deus nos colocou na igreja, que a Bíblia chama de regiões celestiais, ou seja, regiões do céu aqui na terra. Deus nos colocou na sua obra. Neemias tinha uma missão, nós temos a nossa missão. Neemias tinha um trabalho, nós temos muito trabalho a ser feito na igreja. E nós precisamos construir aquela muralha, irmãos, para nos proteger do nosso inimigo, que não é Sambalate, não é Tobias, mas é Satanás, o maior inimigo dessa obra. E ele vai tentar de todas as maneiras nos fazer parar, tentando fazer a gente perder de vista que essa obra é grandiosa, tentando tirar de nós a prioridade da obra e tentando fazer a gente perder o foco. Que nós sejamos então, irmãos, como Neemias. Amém? Busquemos em Deus, irmãos, as transformações que forem necessárias. Busque em Deus. Se você tem alguma coisa para mudar, pode ter certeza que o pastor também tem, todo mundo tem, que melhorar em alguma área. Seria muito ufanismo alguém dizer, não, eu não tenho necessidade disso. Todos nós precisamos. Mas busquemos em Deus. Não vamos deixar as coisas paradas. Não vamos nos acomodar. Não vamos dar ouvidos à voz do inimigo. Não vamos perder o foco. Mas vamos buscar em Deus transformação para que nós possamos prosseguir e terminar essa grande obra. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar? Agradecer a Deus e pedir que Ele nos abençoe. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Eu creio que o Senhor falou com você, pois Ele tem falado muito comigo neste capítulo 6 de Neemias. Existem tantas coisas que querem roubar a nossa atenção, que querem nos tirar do foco, que querem nos desanimar para que não tenhamos determinação. Eu desafio você agora a orar a Deus e colocar a sua vida diante do altar de Deus, pedindo que Deus te dê esse discernimento da grandiosidade da obra de Deus. Que Deus te dê forças e sabedoria para você priorizar a obra de Deus, para você dar prioridade nos seus dias, no meio de tantas coisas, de tantas atividades, de tanta correria, que você saiba dar prioridade a Deus, não só dentro da igreja, mas também na igreja, mas também na sua casa, no seu lar, onde você está, onde você trabalha, que Ele seja o foco da sua existência, e você não perca o foco. Tenha determinação, não retroceda nunca, não pare. Ter problemas? Talvez. Lutas? Claro. Dificuldades? Com certeza. Mas abandonar o mestre, abandonar a obra, deixá-la em segundo plano? Jamais. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ser como Neemias, como Esdras. Esses irmãos, ó Pai, que te serviram num tempo de tanta hostilidade, de morte, de perseguições, de emboscadas, de ciladas. Ao lermos a carta do Albano, ó Pai, nós vemos que ele sofreu uma emboscada, mas o Senhor o guardou, o Senhor protegeu. E o teu servo está sofrendo, está até tomando medicamentos. A família foi abalada com essa situação de perigo, de morte. Mas eles não perderam o foco. Eles não se desanimaram. Eles continuam fazendo a tua obra. E pedimos que o Senhor oriente eles, ó Pai, para esse campo aonde o Senhor vai mandá-los. E Pai, nós temos já o nosso campo.
O campo de trabalho que o Senhor nos colocou é aqui, nessa cidade, nesse lugar, onde moramos, onde estamos, onde andamos. Que cada membro dessa igreja seja despertado por Ti, ó Pai. Para que não venhamos jamais, Senhor Deus, perder de vista que essa obra é uma obra grandiosa. Mas que digamos como Neemias, estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Ajuda cada membro da Tua casa, Senhor, a olhar para a Tua obra com prioridade, dando à Tua obra o devido valor, o devido respeito. Que não venhamos a pecar, Senhor, fazendo a obra de uma maneira que menospreze o Senhor, que entristeça o Senhor, mas que cada um de nós, ó Deus, faça a sua parte. Desde a frequência nos trabalhos, até na participação em cada área em que está inserido, seja na junta diaconal, seja no conselho, na mocidade, na UPA, na SAF, na UPH. Ó Deus, há tanto trabalho para ser feito. E nós te pedimos, não nos deixa perder o foco, ó Pai. Não nos deixa retroceder. Não permita, Senhor Deus, que venhamos a desanimar, que venhamos a olhar para trás, mas que nós olhemos sempre para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E pedimos a Tua bênção, ó Pai, nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém.